Alô, sou o doutor Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez querendo agradecer a Deus, né, por estar vivo, agradecer a vocês que têm visto os meus vídeos, têm dado seus likes, têm dado seu dislike, têm feito seus comentários. E o desafio continua. Com 861 amigos no Facebook, eu estou exigindo, pedindo, né, que cada um amigo do Facebook também tem que ser um meu amigo no canal do YouTube, para que esse canal cresça, para que eu possa, né, como monetizar e tirar retorno. A gente ganha dinheiro também no Facebook. Eu quero ser um youtuber daqui a uns anos. Eu ganho dinheiro e conto com a ajuda de vocês. Bom, eu vou falar hoje, como sempre, meu assunto predileto é política, né? Eu vou falar aqui, fazer uma pequena retrospectiva para trazer para o momento atual a questão da terceira via, né? Eu me preocupo muito porque nós estamos há menos de um ano já da eleição do ano que vem, né? Vamos eleger novamente os nossos representantes no Congresso, um terço dos senadores e 100% dos nossos deputados, né? Então é fundamental o presidente da República, o governador e deputados estaduais, né? Então a gente precisa de ter muita responsabilidade, porque eu acho que nessa pandemia uma coisa que ficou bem clara como é importante, como a gente depende de uma eficácia, de uma eficiência de um governador, né, de um prefeito, né? Dessa doença nós vimos, né, pudemos sentir na pele o que é quando falta uma liderança política nacional que comande, né, que chame para si a responsabilidade. Bom, gente, em 1984, o Brasil cria-se uma coisa chamada Aliança Democrática, né? Ela foi fundada pela dissidência, né, do PDS, que era o partido que dava sustentação ao regime militar, que apoderou-se do Brasil de 64 até 1985, onde nós tivemos a ditadura militar tão já cantada e decantada pelos nossos livros de história, né? Essa aliança foi fundada, né, como eu falei, com dissidentes do PDS, ou a antiga Arena, principalmente como liderança Marco Antônio Maciel, que é senador de Pernambuco, o vice-presidente da República daquela época, que era Antônio Aureliano de Mendonça, que era conhecido como Aureliano Chaves, né, e Ulisses Guimarães, que era o líder da oposição, e em seguida com Tancredo Neves, que era de centro. Então, essa composição foi fundada a Aliança Democrática, né? É que no Brasil, nos anos 80, o Brasil atravessava uma grande crise, né? Uma crise econômica e uma crise social, bem parecida com a nossa atual, uma crise econômica, uma inflação elevada, uma carestia muito grande, onde tem mais, segundo os institutos, mais de 20 milhões de pessoas passando fome, né? Mães de família sendo presas porque furtou ou roubou um pacote de macarrão e uma lata de salsicha, né, para alimentar 5 filhos, e os desembargadores de São Paulo mantiveram essa mulher presa. Eu não sei, eu sei que o valor do furto ou do roubo, não sei, não me lembro se foi furto, se foi roubo, né, de R$ 21, né? É uma mãe de família que simplesmente queria alimentar os filhos. Então a gente vive uma crise hoje muito, eu acredito, pior do que a de 1980, na década de 80, né? Porque na década de 80, o que estava acontecendo, né? Fomos atingidos pela crise da dívida externa, né? Um dos países latino-americanos, né, disseram, olha, não temos mais condições de honrar nossos compromissos, o mundo fechou as portas, não entrou mais dinheiro, os países viviam sob financiamento externo, né? Porque tinha muito dinheiro, os bancos americanos, os bancos europeus emprestavam dinheiro a hora que queriam para qualquer país, né? Porque eles tinham muito dinheiro, o petróleo tinha sido, se valorizou, né? O petróleo saiu acho que de $30 o barril para $80, então o mundo árabe ganhou muito dinheiro com excessivo aumento, né, do barril de petróleo, e eles precisaram de aplicar esse dinheiro. Aí o que eles fizeram? Chegaram nos bancos americanos e disseram, olha, empreste para os países do terceiro mundo, né? Aí o Brasil se endividou, a Argentina, enfim, todo mundo. Só que em 1982 o México disse, olha, não tem mais condições de pagar a dívida. Aí com isso foi um efeito cascata. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e nós entramos numa crise muito séria. E
culminou isso com o quê? Porque até a década de 70, 80, 95%, 90% da população brasileira morava no campo. E com o processo de desenvolvimento que o Brasil teve, a industrialização do início de 69, que durou mais ou menos até 1973, a população foi toda morar no setor urbano. Cidades como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro receberam uma grande quantidade de pessoas, né, oriundas do campo, oriundas da roça, com baixo conhecimento educacional. Se aglomerou esse povo nas favelas no Rio de Janeiro, se quer os porteiros, os manicures, os barbeiros, geralmente mais serviços e comerciantes de pequenos valores, né? E assim, encheram as grandes cidades. E isso gerou o quê? Mais conflito social, aumentou a violência, né? E consequentemente, mais exigências. Então, o povo na década de 80, ele percebeu que o processo de industrialização estatal que o governo, principalmente na liderança de Delfim Neto, tinha fracassado com a consequente crise da dívida externa, né? A sociedade, o homem do campo, a classe média, todo esse pessoal começou a cobrar, exigir direta já eleições para presidente da República. Né? E estava programado, começou essa abertura política, começou na era Geisel ainda, né? E Figueiredo fez a transição final, mas eles queriam que o sucessor de Figueiredo ainda fosse no colégio eleitoral, que de fato ocorreu. Né? Só que houve o povo foi à rua, né, pedir direta já, o povo foi à rua pedir a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que já instituía, né, eleições diretas em 85, 84, 85, com o fim do governo Figueiredo, mas infelizmente essa emenda de Dante de Oliveira, como ficou conhecida, foi rejeitada pelo Congresso Nacional por 22 votos, faltou 22 votos, foi muito pequeno. O governo Figueiredo ainda tinha muita força, mais ou menos militar, ele aplicou, né, medidas de emergência. A gente em Brasília não se podia sair à noite, não se podia fazer aglomeração, né? Quase um distanciamento social, só que não era por causa da pandemia, era por causa da ideologia política. Com a derrota da emenda Dante de Oliveira, aí surge efetivamente o processo Aliança Democrática, né? Liderada por dissidentes do PDS, que Tancredo Neves, e juntamente com Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Marco Maciel, Jorge Bornhausen, Tasso Gereissati, de Fortaleza, enfim, e o partido do governo foi perdendo apoios, né? Foi perdendo apoio. Só que, como não teve a eleição direta, Tancredo Neves se candidata e é eleito presidente da República. Tomara que seja a última eleição indireta que nós temos no Brasil. O que isso vai acarretar? A eleição de Tancredo Neves, né, foi fruto de quê? Foi fruto de uma aliança. Essa aliança, ela tinha um sonho, né? Qual é o sonho da Aliança Democrática fundada por Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, né, Marco Maciel, etc, etc? Que era construir uma nova república. O que é uma nova república? A nova república, ela vinha o quê? Que ela perdesse os vícios, né, de antes, né, de 1891 até 1984, onde o Estado é de poucos, né? O Estado pertence a essa coisa do patrimonialismo, né, que o Estado é meu, o presidente da República acha que o Estado é dele, o prefeito acha que o município é dele, e o governador acha que o Estado é dele, que é um mero engano. Porque quando diz assim, a res pública, né, é o governo do povo, é a coisa pública, né? O governador, o prefeito, o presidente da República, ele não é mais que um empregado desse povo para gerenciar bem os destinos de uma nação. A Aliança Democrática vem com uma nova proposta. Ela vem o quê? Ela pede principais objetivos. Ela pede a redemocratização das instituições políticas, eleições diretas em todos os níveis. Ela vem o combate à inflação, que era um exagero, que a inflação é a pior doença, que combate essa é uma inflação que destrói, ela traz fome para o pobre, porque o salário do pobre não tem como proteger, porque se eu ganho muito, eu ganho 5, 6, 10 mil reais por mês, eu transformo isso numa moeda forte, como o dólar, como o euro, e vou
me mantendo. Agora, a inflação, o pobre você tem que pegar, receber o salário e correr para o supermercado. E quando a inflação está muito alta, o quilo de arroz que ele compra hoje, daqui a um mês já é 3 vezes mais o valor. Então, o pobre é quem paga o desastre de uma política econômica como que nós estamos vivendo agora, onde está elevando a elevar o índice de inflação. Tá? Então, naquele tempo que a inflação era alta, a Frente Liberal vem com essa proposta. Combater o desemprego, resolver o problema da dívida externa, né, implantação de reforma agrária, mudança no sistema tributário, no sistema previdenciário, ou seja, são assuntos que nós não resolvemos, isso desde 1985. Mas pelo menos a Aliança Democrática tinha um sonho. Agora eu vejo hoje o movimento da terceira via, que eu estou insistindo falando nessa terceira via, porque eu acho que é importante nós trabalharmos desse assunto, mas a terceira via, eu me inspirei esse texto, tenho que dar o crédito, num artigo publicado no Estado de São Paulo, do jornalista William Vac, que é um grande jornalista, talvez o melhor jornalista que nós temos hoje no Brasil, né? E ele fez essa análise, ele diz assim, o artigo dele diz assim, a aliança, a terceira via falta um sonho, e realmente acho que o Brasil perdeu a capacidade de sonhar. A gente não vê os candidatos falando de combater a inflação, de melhorar o sistema de educação, de resolver o problema da Previdência, que não foi resolvida. A reforma constitucional que ensejou a emenda constitucional 103 de 2019 não resolveu o problema da Previdência, muito pelo contrário. A Previdência Social, essa reforma foi muito prejudicial ao trabalhador. Né? Então, nós temos esses gargalos que precisamos encontrar solução. E a gente encontra solução quando a gente sonha, quando a gente chama força, quando a gente aglomera união de pessoas, né? Acho que está na hora dessa chamada terceira via fazer surgir políticos que chame para si a responsabilidade, como chamou o Marco Maciel, como chamou Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. Você diz, Antônio, mas você está puxando o saco. Não, eu não estou puxando o saco de Aureliano Chaves, que já morreu, de Marco Maciel, que já morreu. Acho que desses que eu citei, só Jorge Bornhaus continua vivo. Mas eles tinham sonhos, chamavam para si. O que nós estamos vendo hoje é o político só pensa nele. O político ele não está pensando mais no Brasil. O político está pensando só no partido dele. Né? Você vê, agora naquele tempo a gente tinha 2 partidos. Era claro que era obrigado por lei, né? Só tinha Arena e MDB. E depois é que funda-se o PFL. Mas você vê hoje, são 30 partidos, 30 chefes, que muitos nem políticos são. Eles estão no gabinete de São Paulo, na Faria Lima, na avenida mais rica de São Paulo, ganhando dinheiro do nosso imposto, que é o fundo partidário, né? E não estão resolvendo nada. É Kassab, que é dono de um pedaço, Bivar, o dono de outro partido, não sei. Então, o Roberto Jefferson, dono do PTB, é o Lupe, dono do PDT. E o povo... Eu não estou fazendo crítica a o Lula do PT, eu não estou fazendo crítica aos partidos, mas a gente não vê o Lula, que já foi presidente do Brasil durante 8 anos, ele não tem um projeto para o Brasil, ele não lançou até agora, né? Ele não disse o que quer do Brasil. O Kassab parece que quer um candidato à presidência da República, mas ele não apresenta um projeto para o Brasil. O próprio Bolsonaro não tem projeto, ele não vê, porque o presidente Bolsonaro não tem projeto para o Brasil. Ele quer se manter, ele quer ser reeleito o ano que vem sem projeto. Então a gente precisa de sonhar. Né? Como diz o poeta, não sei de quem é, acho que é um samba enredo essa letra, não sei de quem é o autor, fico devendo, e quem puder me ajudar, que sonhar não custa nada. Né? Então acho que o Brasil precisa de um sonho, o Brasil precisa de... Essa mesma proposta da Aliança Democrática de 84, ela se aplica muito bem aos dias de hoje. Né? Porque a gente está com inflação alta, a gente está com processo... A gente está com um problema muito sério na Previdência Social, o desemprego. A gente precisa resolver esse desemprego, porque o desemprego é muito alto. O desemprego é muito alto porque falta instrução, falta educação do nosso trabalhador, e a CLT está distanciada. Né? A consolidação das